por 2 vezes ouvindo as mesmas testemunhas. Durante o procedimento do PAD anterior, que está julgando o mesmo contexto fático, não é um contexto fático diferente, a Corregedoria fez questão de fatiar os momentos, por bem entender que assim seria melhor apurado numa organização entendida por ela, mas não podemos esquecer que o contexto fático é exatamente o mesmo. O fatiamento, a divisão foi apenas para um fator de organização. E a partir disso, conseguimos constatar que, a partir de um procedimento longo de PAD, em que mais de 20 testemunhas foram ouvidas, depois tivemos um procedimento de remoção conduzida pelo eminente relator Leonardo, com mais de 15 testemunhas ouvidas. Simplesmente analisando os mesmos fatos, já temos condições plenas, e isso resulta em condições plenas de se avaliar neste prezado momento, nesse presente momento, se é possível ou não a instauração desse PAD. Logicamente que é preciso entender aqui que se trata de uma situação excepcional. Em situações normais, eu entendo que na função juridicante seria interessante instruir um PAD, seria interessante vislumbrar a instauração de um PAD e instruí-lo, por que não? Eu, como juiz, por exemplo, muitas vezes teria uma maior facilidade de entendimento nesse sentido. Todavia, conforme disse aqui, nós já temos diversas provas do mesmo contexto fático que nos garante e nos dá a segurança necessária para julgar este referendo, e, no caso, a defesa pede pelo não referendo neste prezado momento processual. É uma situação excepcional. E essas situações excepcionais, acredito que o Conselho deva analisar de um modo diferenciado. De um modo diferenciado para não referendar este PAD. As testemunhas arroladas na portaria de instauração desse novo PAD são praticamente as mesmas. O contexto, os fatos a serem apurados vão ser os mesmos. E como se chegou à conclusão dos fatos apurados em 2016 que são os mesmos, e se não são os mesmos, se alguém entende que não são os mesmos, estão em continuidade. Partem da mesma premissa, do mesmo contexto fático. Foi julgado ano passado aqui, nesse ano ainda, o caso que teve, o PAD que teve como relator o doutor Luciano, que chegou-se à conclusão que não tinha justamente o ânimos, não tinha o aspecto subjetivo, como bem conceituou e delimitou o relator. Se não tem um aspecto subjetivo que faz parte, é requisito primordial para a tipificação administrativa, não há possibilidade de enquadramento nesse tipo. Não temos aqui a possibilidade. Se faltam ânimos, o dolo de abandonar cargo, que não tem, como já foi delimitado por esse Conselho, não tem, o membro compareceu a todas as audiências. Inclusive, há prova nos autos de mapa de audiência, as testemunhas disseram que ele esteve sempre presente. Tivemos relatório da Corregedoria Local atestando que ele foi o mais produtivo em diversos meses, dentre os 3 outros promotores que lá estavam, em 2015, durante os fatos aqui que estão sendo apurados hoje. Não tem como chegar à conclusão, ao ver da defesa, que tem um dolo de abandonar o cargo. E é assim que a doutrina e a jurisprudência entendem. Não tem essa possibilidade. E se falta esse requisito primordial para a caracterização da tipificação, não tem sentido instaurarmos um PAD para ouvir as mesmas testemunhas, ao ver da defesa, logicamente, para ouvir as mesmas testemunhas, para, ao final, chegar à mesma conclusão passada, que não tem a tipificação administrativa de abandono de cargo. Necessário entender que estamos, sim, diante de uma situação excepcional. Já tivemos, por 2 vezes, indo para Recife, para São Paulo, para ouvir as mesmas testemunhas, por 2 vezes, mais de 20 testemunhas. O primeiro PAD tem mais de 3.000 páginas, o procedimento de remoção. Ficamos 1 semana com o doutor Leonardo colhendo, que chegou à conclusão do seguinte, no procedimento de remoção: o membro se adequou à conduta. O membro não recorreu ao judiciário da punição imposta, que foi uma punição alta de 90 dias de suspensão e ressarcimento. Não recorreu. Ele se adequou. O conselheiro Leonardo Ascioli esteve presente e ouviu todas as mesmas testemunhas novamente, que disseram de modo assertivo o quão o membro é competente, o quanto o membro tem um bom relacionamento com todos. Isso não só foi dos seus colegas, isso foi dos ofícios que a OAB emitiu, todas as seccionais que ali trabalhavam com o membro, promotor. As Forças Armadas teceram elogios por meio de ofícios ao membro. Não estamos tratando de um membro que cometeu um crime grave aqui. Estamos tratando de um membro que cometeu um crime doloso.
Estamos tratando, sim, de um membro que foi já punido e julgado por infração administrativa. E que há nos autos elementos suficientes para o julgamento desse não referendo ainda hoje. Porque senão, se for referendado, teremos as mesmas oitivas. E por meio da defesa, eu assevero que o aspecto objetivo vai ser demonstrado que tem menos de 60 dias de falta. Mas isso não entra agora ao caso. O caso é, não temos o aspecto subjetivo como bem delineado. Não só não temos, como o conselheiro relator diz muito claramente, sequer há indícios. Sequer há indícios. Sequer há indícios. De forma em que eu fiz questão de despachar em vários gabinetes para que esse processo, se Deus quiser, se Deus permitir fazer a justiça, como bem diz o doutor Orlando Bachadão, em todo o começo de sessão, que se faça hoje. Que se faça hoje, porque a inquietude que o conselheiro relator teve quando analisou esses autos revela a justiça que ele está fazendo hoje aqui com esse voto. E é nesses termos que a defesa pede o não referendo deste página. Agradeço a Vossa Excelência e retorno a palavra